Hoje nós vamos falar sobre o necessário supérfluo, o consumo consciente, uma nova economia para uma nova era. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal. Mais uma vez, usando os poderes da tecnologia, nos dirigimos aos irmãos que nos assistem, seja em seus lares, aparelhos de computador, notebooks ou celulares, que nos permitem que adentrem em seus lares através deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão online e mais um estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre o necessário supérfluo, o consumo consciente, uma nova economia para uma nova era. Temas muito pungentes para os dias atuais. Nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que somos todos espíritos criados simples e ignorantes, mas que a partir das nossas experiências vamos nos tornando complexos e adquirindo conhecimento. E de certa forma, cada um de nós vai escolhendo o próprio caminho através das experiências de prazer e desprazer, de certo e errado, quando nós vamos então evoluindo. Mas é certo também que vamos desenvolvendo aptidões nessa jornada e vamos nos individualizando como seres e como experiências. E é por isso que nós temos diferenças sociais. O nosso estudo de hoje está baseado em O Livro dos Espíritos, no capítulo Necessário e Supérfluo, também na revista Reencarnação, da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é a revista que tem como título Sustentabilidade. E também na nova obra de Haroldo Dutra Dias, que está aqui conosco, Vida, Somos Muito, Somos Um, que tem um capítulo com o título Economia da Fraternidade, os Novos Caminhos. Para falar dessa diversidade de aptidões e de condições de igualdade, de desigualdade geradas, nós vamos começar citando o Livro dos Espíritos, na questão 806. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta dos Espíritos eternas, somente as leis de Deus o são. Uma vez que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá sim, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então vejam que as desigualdades sociais, elas não são obras de Deus, são obras nossas, do nosso comportamento, das nossas escolhas. E é importante que a gente compreenda que o nosso comportamento é que determina tudo o que ocorre à nossa volta. A lei de ação e reação é uma lei justa, sábia, constante, que permite que cada escolha nossa vá se tornando um parâmetro para o dia seguinte. Jesus resumiu isso num ensinamento magistral, onde ele diz, semeando e colhendo, reconhece-se a árvore pelo fruto que dá, livre a semeadura, mas obrigatória a colheita. Resumidas nestas frases, está todo o conhecimento que nós temos, depois, é claro, aclarados pela doutrina espírita, pelo Consolador Prometido, que vai nos explicar a respeito da lei de ação e reação ou de causa e efeito. E nesse sentido, entendendo que são
os nossos comportamentos e as nossas escolhas que formam a sociedade atual. E nós temos aptidões diferentes, porque vivemos linhas de experiências, linhas de aprendizado durante o tempo, que nos tornaram diferentes como individualidades. Cada um de nós traz a própria bagagem de experiências e de vivências desta e de outras existências. Por isso que para uns o conhecimento da doutrina espírita e as leis divinas parecem tão simples e tão fáceis, porque isso já está desperto no seu íntimo. Para outros, a própria ideia da existência de Deus está distante. Porque temos vários níveis evolutivos de aprendizado em nosso plano, em nosso planeta. Mas vamos seguir o raciocínio a respeito da justiça divina, da igualdade das igualdades. Quando Kardec pergunta aos espíritos que se deve pensar da esmola, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente e embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Que se deve pensar da esmola? A resposta: uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. É claro que a nossa sociedade não se baseia nas leis divinas. E a chaga moral da humanidade, como explicam os espíritos reveladores e como assinala Allan Kardec, são o orgulho e o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O que nós podemos deduzir é que o individual está sobrepujando o coletivo. São muito poucos os momentos em que as decisões coletivas, o interesse coletivo, sobrepuja o interesse individual. Nós estamos engatinhando como civilização neste momento a respeito disso. Nós não conseguimos ainda perceber a importância de privilegiar o coletivo, o próximo, porque o orgulho e o egoísmo tocam, alavancam os nossos instintos. Nós vamos ver na questão 790, quando Allan Kardec pergunta sobre a civilização, nós vamos perceber na pergunta: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa da infância à madureza subitamente. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam e não da obra de Deus. Quer dizer, a civilização é um progresso. O que nós fizemos dessa civilização é que é o importante. As decisões que tomamos é que são importantes. Mais adiante, na 799, nós vamos ler o quê? Nós vamos ler que o papel do Espiritismo qual é diante da civilização. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, ou seja, no mundo espiritual, fazendo valer mais a vida futura.
Ora, destruir o materialismo, que é um dos objetivos do Espiritismo, é justamente colocar acima do ter o ser. Nos preocuparmos com o que somos e nos preocuparmos com as relações entre os seres. Aquilo que nós construímos entre nós. Colocar o ser imortal acima do ter, do transitório, do material. E é óbvio que se a civilização é um progresso, ela faz com que tenhamos novas necessidades. Vamos pegar este momento aqui agora, para nós que estamos assistindo este vídeo, a internet, o acesso à rede mundial de computadores é necessária. É necessária. Então é uma necessidade criada pela civilização, pelo progresso da nossa sociedade. Não podemos ficar mais sem acesso à rede mundial de computadores, à internet, como costumamos chamar. Mas vamos explicar isso para uma família com fome. Vamos explicar isso para as pessoas que estão em um campo de refugiados, por exemplo. Como é que vamos dizer para elas que é necessário o acesso à internet, quando nas condições de vida elas não têm abrigo, alimento e água? Não têm o básico para a sobrevivência. Aliás, estão a sobreviver e não vivendo. Estão sobrevivendo e não vivendo. Isso mostra que a civilização cria e amplia novas necessidades, distorcendo o conceito de necessário e supérfluo, com o qual temos que ter cuidado, pois este conceito de necessário e supérfluo pode fazer com que falte água, falte alimento, falte algo, alguma coisa para o nosso irmão próximo. Tocados, os nossos instintos alavancados pelo egoísmo e pelo orgulho, acabam criando a ganância, a saciedade, o desejo de mais. Qual é a necessidade de uma mansão com 15 quartos e 8 banheiros, por exemplo? Qual será a necessidade se não houver habitantes para esta mansão? Claro que nós não podemos destruir o mundo atual. Não podemos combater a forma como o mundo se movimenta. Porque, naturalmente, esta mesma mansão, que poderá estar sendo subutilizada, ou poderá ter o seu valor real, quando eu digo valor real no sentido de utilidade, tendo a sua utilidade questionada, esta mesma mansão provavelmente gera empregos durante a sua construção, gera empregos durante a sua manutenção, terá empregados, jardineiros, motoristas. Nós sabemos disso. Por isso não se destrói o modelo que está em andamento. Mas nós temos que começar a pensar naquilo que consumimos, naquilo que valorizamos, como consumimos e como deve ser a economia de um mundo de regeneração. Como vamos buscar novos patamares de consumo? E aí entra o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra cunhada na década de 70, 1970, aonde nós podemos resumir a ideia, simplificar a ideia, no sentido de que ela seja o andamento de algo atual, de qualquer sistema atual, de qualquer conjuntura atual, sem prejudicar aquilo que as gerações futuras necessitarão e sem comprometer as necessidades atuais. Ou seja, um sistema qualquer em funcionamento
que não prejudique as necessidades atuais da comunidade e nem as necessidades futuras, pode ser considerado um sistema sustentável. Esse é o conceito de sustentabilidade. E é desse conceito de sustentabilidade que nós temos que começar a entender e a enxergar algo relativo ao consumo consciente, ao necessário e ao supérfluo. Porque quando percebemos que estamos além do necessário, poderemos estar incorrendo no erro de impor ao próximo a falta deste necessário. O nosso supérfluo será a falta do necessário do próximo. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec que sim, os recursos são limitados e que o homem deve saber utilizar os recursos da natureza e que é sua responsabilidade preservar os recursos da natureza. Por isso que a doutrina espírita está intimamente conectada com as ideias de preservação do meio ambiente. Porque entendemos que a nossa casa planetária, que serve como escola, ela precisa ser preservada para que haja a possibilidade da reencarnação. Então, o equilíbrio do consumo, o reconhecimento daquilo que é o necessário e o supérfluo para cada um de nós, é um exercício de fraternidade. A circulação das riquezas que produzimos também é um exercício de fraternidade. Entendemos que a maioria de nós possui uma renda restrita, um espaço de movimentação dentro da economia que é restrito. Como nós vamos enxergar o nosso espaço dentro desta economia, tentando viver de forma solidária e cristã? Quando nós vamos convidar alguém a fazer um serviço em nossa casa, em geral, a pessoa chega e diz que a sua visita, vamos supor um encanador, um marceneiro, um eletricista, qualquer prestador de serviço para a limpeza geral do nosso lar, ele vai chegar e vai dizer que a sua hora custa X, o seu dia de trabalho custa X, vai dar um valor monetário. E nós temos o costume de achar caro, sem antes avaliarmos aquilo que estamos precificando. Quando precificamos o serviço e o tempo de outra pessoa, estamos fazendo isso de forma cristã e solidária? Pensemos juntos. Se alguém vem à nossa casa para prestar um serviço e cobra X reais, nós paramos para pensar quantas vezes ela tem que fazer este trabalho por mês para sustentar a sua família? Nós paramos para pensar quais são as despesas deste prestador de serviço, como ele se desloca, como ele se alimenta no local, quais os materiais que ele usa, quais os custos que ele tem? Nós paramos para pensar nas condições de sua família, quanto é necessário para se ter uma ou duas crianças em casa? Enfim, há solidariedade na condição que nós temos de achar caro ou barato determinado serviço? Porque não serve como base apenas nós querermos reter os recursos para nós. Como dissemos antes, o valor individual, o egoísmo, é a chaga da humanidade.
eu posso ter 100 vezes mais aquele valor que estão me solicitando parado na minha conta bancária e vou achar caro o serviço daquela pessoa que está vindo prestar um auxílio na minha casa. E por que eu vou manter aquele recurso parado e achar caro o serviço daquela pessoa? Sem avaliar as necessidades daquela pessoa, sem enxergar o conjunto da sociedade, sem perceber que esse recurso vai retornar para nós em algum momento. Porque existe um ciclo aonde os recursos financeiros percorrem. Se todos nós resolvermos ficarmos 5 dias em casa sem gastarmos nenhum valor, se toda a população fizer isso, repentinamente nós teremos pessoas que não terão o que comer logo em seguida. Porque nós temos aquelas pessoas que necessitam da circulação e que não têm reserva financeira, necessitam da circulação de valores financeiros. Então nós não poderíamos todos combinar, vamos ficar 5 dias em casa sem gastar nenhum recurso externo. Porque haveria aquelas pessoas que não teriam condições de sobreviver esses 5 dias. Então nós temos que começar a pensar no dinheiro como meio de sustentabilidade de todos nós, e não para o uso individual apenas. Todos os recursos que produzimos nos tornamos responsáveis e solidários pela cooperação numa cadeia divina onde somos todos irmãos. E é aí que nós começamos a pensar a importância deste reconhecimento de um consumo consciente. Porque você preserva o meio ambiente, consumindo aquilo que lhe é necessário. Auxilia na cadeia produtiva. Cria recursos que talvez você possa destinar ao chamado terceiro setor, que é o auxílio, a caridade, se você tem a oportunidade de fazer a caridade através financeira e material. É importante que se faça, que se ajude aqueles que não podem, participando de programas de solidariedade, doando aquilo que somos capazes de doar, já que produzimos recursos e temos condições de doá-los, doemos. E, sem exaurir o planeta, teremos condições de alimentar a todos, de ter espaço para todos, de começarmos a pensar uma economia diferente. Começam a surgir aqui e acolá modelos de economias solidárias, economias sustentáveis, chamadas economias solidárias, que são aquelas em que não há competição entre os elos da cadeia, onde há uma cooperação. É um sistema de cooperativismo, onde podem haver trocas, onde há apoio, onde uma comunidade consegue gerir os seus recursos, permitindo que todos da comunidade sejam beneficiados por estes recursos. Uma economia solidária, ela não é predadora, ela não é competitiva, porque os nossos comportamentos alavancados pelo egoísmo e pelo orgulho, gerando a sovinice, a ganância, geram uma economia predatória. Quando você encontra um jovem, uma criança vendendo bala na sinaleira, no sinal, no semáforo, e ela chega e diz 3 balas por R$2, e você é capaz de pechinchar,
e dizer: te dou 5 reais por 10 balas. É uma economia predatória. É uma economia predatória. Toda vez que você vai solicitar descontos, pense bem se você não está fazendo o papel de uma economia predatória. Ah, Gustavo, mas isso é cultural, o pessoal coloca o preço maior para que seja solicitado um desconto. Mas será cultural sempre se nós não começarmos a mostrar respeito pelas margens necessárias de lucro de cada pessoa. Quando você vai na padaria e compra o pão, é natural que o padeiro precise retirar dali o seu sustento. Portanto, tem que haver naquele pão a margem de lucro necessária ao sustento da família do padeiro. Se você pratica pressão sobre ele, você está se comportando de forma predatória. Se você auxilia ele a vender mais, a produzir melhor, com mais qualidade, você está entrando numa economia solidária e num consumo consciente. Além disso, o consumo consciente não beneficia apenas quem consome, mas todos. E aquele que se beneficia, em primeiro lugar, que é aquele que aprende a consumir, que consegue compreender o que é o necessário para si e para a sua família, se beneficia com os recursos que serão gerados e com uma nova educação e com a formação de uma nova cultura. E aí nós temos então a possibilidade de começar a visualizar um amanhã melhor, aonde nós vamos respeitar os espaços de cada um no consumo, na economia, na sustentabilidade de todos. Durante a pandemia que vivemos, em 2020 e 2021, muitas vezes ouvimos apelos para que se prestigiasse os comércios locais, o comércio de bairro. Por que ouvimos esse apelo? Porque todos sabiam que se todos corressem apenas para os grandes mercados, os pequenos mercados dos bairros que nos atendem, eles em breve estariam de portas fechadas. E muitas pessoas perceberam e fizeram isso. Isso foi um gesto de economia solidária, não deixando na mão a comunidade próxima. Porque passada a pandemia, você vai precisar que o seu padeiro, seu açougueiro, seu salão de beleza, sua costureira estejam próximos ao seu lar. E é fazendo esta roda viva da economia girar de forma caridosa, solidária e cristã, pensando que o próximo necessita tanto ou mais que nós próprios, que nós vamos construir uma cadeia de consumo consciente. E veja que eu não estou aqui abordando as questões dos excessos, do consumo compulsivo, das nossas fraquezas psicológicas, porque você tem uma camisa, mas você precisa 5 camisas para trabalhar durante a semana, mas você tem 20 no seu guarda-roupa. Você precisa 5 pares de sapato, mas você tem 30. Isso não é consumo consciente. É óbvio que não. O consumo adequado é aquele que nós conseguimos
manter a sustentabilidade da nossa família e daqueles que estão conectados conosco, planejando o futuro, prevendo o que é possível prever, trabalhando na medida das nossas forças para ter o necessário, não permitindo que cada patamar, veja, não permita que cada patamar alcançado gere outro quando se trata de coisas materiais. Você luta para comprar um pequeno apartamento. E aí depois você quer do apartamento pequeno ir para um de 3 quartos. Depois você quer trocar ele por uma cobertura. Mas motivado por quê? É a mesma coisa dos carros, do consumo de carros, que agora com a pandemia foi tão afetado. Mas o veículo automotivo não serve para te levar do ponto A para o ponto B com segurança e conforto? Nós pensamos nisso? Pesquisas de empresas automotivas já detectaram que a juventude atual não deseja mais ter um automóvel. E por isso estamos rumando para a época das locações. Aliás, a locação de espaços, de carros, de bicicletas, de patinetes, de espaços para trabalho, é uma forma de solidarizar, de distribuir espaços que já estão construídos, que já ocuparam consumo da sociedade, energia que já foi posta ali, humana e econômica, compartilhada. O uso e o aluguel de veículos é uma ideia inteligente. Então nós começamos a enxergar possibilidades de um consumo consciente e de uma nova visão de necessário e supérfluo. Sempre que falamos de necessário e supérfluo, vamos parar e pensar nos nossos irmãos que não têm o necessário. Olhando para nós próprios e buscando na geração do supérfluo dos nossos lares, nos desperdícios que devemos evitar, no desperdício no consumo inconsciente e inconsequente, no desperdício de alimentação, no uso exacerbado dos recursos da natureza, no descarte de lixo incorreto. Tudo isso faz parte de uma nova economia solidária e de um mundo regeneração que todos nós desejamos. Façamos a nossa parte estudando a doutrina espírita, estudando as leis divinas e buscando aplicá-las em nosso dia a dia. Que Jesus, o Mestre Maior, que coordena esta nave planetária, possa tocar em nossos corações e continuar guiando as nossas mentes para o progresso que tanto desejamos, todos queremos, todos almejamos. Fiquemos todos em paz.